Voltamos a estar consigo nesta noite para mais alguns minutos de conversa, onde podemos ser reavivados na missão. Espero sinceramente que tenha tido um dia de atividades onde as bênçãos de Deus lhe tenham trazido momentos de alegria e também de muita satisfação. É sempre bom chegarmos ao final de mais um dia e termos a compreensão plena que em muitos momentos do dia fomos protegidos, animados, fomos orientados e acompanhados por Jesus. É sem dúvida uma bênção muito grande fazermos parte desta família que Deus está a preparar e a reunir nesta terra para um dia chegarmos ao céu. Para conversar comigo sobre como viver mais a missão no âmbito da família, a minha convidada desta noite é a pastora Maria da Luz Cordeiro, que tem à sua responsabilidade o departamento ou a área departamental da família, onde estão inseridos 3 departamentos: família, mulher e criança. Milu, eu vou-te tratar assim porque é assim que nós nos relacionamos diariamente nos escritórios e, enfim, com muitas pessoas que convivem connosco. Milu, é um privilégio muito grande ter-te na nossa companhia, aqui na TV Adventista. Obrigada. E podermos conversar um pouco nesta temática que tem vindo a ser a temática diária, vivermos mais a missão. E antes de entrarmos propriamente na família ou nos aspectos mais familiares que dizem respeito sobretudo à tua área de trabalho, eu gostava de colocar na mesa, para nós começarmos a falar, um pouco como é que tu vês a missão? Como é que tu olhas para a missão? Será que a missão é qualquer coisa que nós podemos pensar de algo muito distante, quase como que querendo fazer uma viagem, porque é lá naquele lugar distante que nós vamos cumprir uma missão? Se calhar respondo a essa pergunta com uma experiência que eu pessoal, quando pequenina, vivia, é que dizia sempre à minha mãe que eu gostava de ser missionária. E a ideia generalizada, a mais abrangente, quando falamos de missão ou de missionário, é ir para um sítio muito se calhar longe, é isso, é irmos para um sítio longínquo, num lugar onde haja carência em vários aspectos e deixar tudo aquilo que normalmente achamos ser o conforto para poder ir ao alcance das necessidades de outrem. E sermos lá os verdadeiros missionários. Os verdadeiros missionários, ou seja, eu creio que quando, numa ideia mais generalizada, falamos de missão, de ser missionário, quase que automaticamente nos vem esta ideia de ir para longe, de ir para um lugar não tão perto daquele que nós estamos, para realmente vivermos a missão. Claro. De qualquer forma, também há muitos irmãos da Igreja, muita gente que percebe que a missão não é apenas isso. Nós podemos dizer que essa é uma parte da missão, não é? Exato. Ir para um país diferente, estar num país diferente, falar com outras pessoas, ajudar outras pessoas, sem dúvida que faz parte da missão. Mas nós também podemos fazer missão entre portas. Sem dúvida. Dentro da nossa igreja, dentro do nosso lar, aliás, dentro da nossa rua. Para não é? muitos irmãos que não têm ou essa capacidade ou essa oportunidade de ir para longe, ou mesmo essa vocação, porque também requer vocação, para alguns queridos, o ser missionário ou fazer trabalho missionário será ir de porta em porta, distribuir as revistas ou os folhetos quando vão na sua vila, na sua aldeia, ou então, por exemplo, saírem com o seu coro, cantar num lar de terceira idade, enfim, fazerem estas atividades que nós achamos as atividades missionárias da Igreja, ou talvez até para o pastor ou para os oficiantes da Igreja, ser aquela grande campanha evangelística em que no fim há aquele bom grupo de pessoas que querem estudos bíblicos para com certeza depois terem o batismo que nós tanto ansiamos, não é? Missões mais específicas e se calhar aquelas que nós estamos mais habituados a sentir como trabalho missionário ou como uma missão nossa mesmo pessoal e da própria Igreja. Claro. De qualquer forma, nós vimos, começámos por dizer, talvez irmos para um país diferente. E aí parece-nos que verdadeiramente nós seríamos verdadeiros missionários, estarmos inseridos dentro de um projeto bastante sustentável, não é? Depois agora já afunilámos um pouquinho e já dissemos que talvez ser missionário também pode ser na própria Igreja. Mas vamos ainda apertar mais o cerco. Okay. Por que não pensar numa outra área de missão? E talvez aqui nós possamos dizer, de uma forma sentida, conscientes, de que, de alguma maneira, esta talvez seja aquela que mais esquecemos ou que, se calhar, fica em segundo plano, que é a missão na família. Exato. Aliás, Jorge, eu creio que esta noite nós deveríamos pensar exatamente neste assunto, nesse contexto. A família. E se me permites, eu vou ler uma citação para nós percebermos a dimensão da importância da missão na família. E nós encontramos no Lar Adventista da irmã Ellen White, na página 35, diz assim: a nossa obra para Cristo deve começar com a família no lar. E depois ela diz assim: não existe campo missionário mais importante do que este. Ou seja,
Tu até podes ter talentos, podes ter dons, podes ter vocações que dentro da tua igreja tu vais procurar aquela ou outra missão que tu te identificas mais. Claro. Aquele ou outro trabalho missionário que tu te sentes mais à vontade. Claro. Mas é interessante que, independentemente das tuas vocações ou talentos naturais ou aqueles que Deus te dá, a família é uma das missões que tu não podes nem deves fugir dela. Não se pode negar. Não devias negar, mas às vezes até poderemos estar a negar. Claro. É em prol de, se calhar, outras missões ou outras funções que nós achamos, se calhar, serem mais importantes do que a missão na nossa família. São importantes, mas talvez não sejam tão prioritárias aos olhos de Deus, não é? Exatamente. E aí é que está um dos grandes problemas. Exatamente. Porque, afinal de contas, na família, quer queiramos, quer não, nós temos muitas áreas onde podemos ser verdadeiros missionários. Sem dúvida. É? Repara, Jorge, e a questão aqui é o seguinte, e nós, infelizmente, às vezes sentimos esta incoerência de vida, que por vezes nós achamos que fazer o tal trabalho missionário é um aspecto da vida que nós colocamos na nossa agenda. Olha, na próxima semana vamos ter uma saída do livro missionário, vamos distribuir, e depois chegamos à nossa família e porque já fizemos atividades evangelísticas e missionárias, chegamos ali e parece que relaxamos, descontraímos daquilo que achamos que é ser a missão. Exatamente. E quando a irmã Ellen White nos diz que a missão começa no lar, infelizmente às vezes eu creio que ela termina aí. Pois. Porque nós retiramos aquela capa de missionários que já fizemos durante um período de tempo, portanto é específico, é um evento apenas, é apenas um acontecimento, e na nossa própria casa, se calhar chegamos lá, sentamos-nos no sofá, desligamos-nos do nosso espírito missionário, vamos ver aquele filme, bebemos aquele refrigerante, comemos as nossas pipocas. Ou cada um no seu quarto. Ou cada um no seu especial, quarto, separados, não é? cada um para o seu lado, nos seus interesses mais próprios e mais íntimos e, portanto, mais pessoais. Que nos dizem mais, talvez. Que não nos é? dizem mais. E esquecemos que a questão do lar, a missão, no dia-a-dia, como marido, como esposa, como filhos, como avós, como tios, no fundo, deveria de ser isso a nossa vida. Ou seja, não calendarizarmos a nossa atividade missionária, a nossa saída em missão, mas vivê-la no nosso dia-a-dia, como pessoas e entre a nossa própria família. Pegando nesse aspecto de vivermos na família, e eu estava, enquanto tu estavas a falar, estava-me a lembrar, muitas vezes, quando nós recebemos alguma coisa boa que nos marca, que nos faz ficar felizes, que nos dá alegria, nós escolhemos logo aquelas pessoas mais próximas, aquelas que nos dizem mais, para relatarmos ou para mostrarmos a nossa alegria, o nosso contentamento em relação àquilo que recebemos ou àquilo que aconteceu. Exato. E muitas vezes essas pessoas são as nossas próprios familiares, aqueles que vivem em nossa casa. Só que às vezes descuramos um pouquinho a ideia de quando descobrimos alguma coisa que Deus nos dá ou alguma coisa que aconteceu, digamos, no âmbito espiritual, parece que não partilhamos assim tanto, não temos tanto essa responsabilidade. E isso no fundo, é o que Deus nos pede, que partilhemos com a nossa família as coisas boas que Deus nos dá. Exato. Porque até mesmo o trabalho que nós fazemos na igreja, por exemplo, e há pouco estávamos a referir que o nosso trabalho missionário às vezes está direcionado para as atividades da igreja, mas mesmo essas, depois na família nós podemos... Falar delas falar delas, exato, não é? Exato. Pegar nelas e fazer ali um momento também de experiência familiar. Mas sabes que isso que estás a dizer, se calhar vai tocar um aspecto importante também que convém referir nesta reflexão. É que, possivelmente, na minha família, no meu lar, portanto, no meu canto, na minha casa, eu se calhar não tenho esse tempo para estar com Deus, para viver essa experiência, ao ponto de que ela surja em mim tão natural quanto eu preparar-me, por exemplo, para passar uma escola sabatina, Claro. ou para uma saída missionária que a Igreja marcou, quando aí eu tenho um interesse muito pessoal e específico. Claro. Ou seja, será que na minha família o falar em Deus, o vivenciar Deus nos aspectos diários da minha própria família, em todos os aspectos, a forma como eu falo, o que eu falo, as conversas que eu tenho, aquilo que eu vejo, aquilo que eu como, poderíamos passar por aí, porque faz tudo parte dos princípios que nós pretendemos e que Deus deseja que nós vivamos em família. E a pergunta é mesmo essa: será que a minha vivência em igreja, naquele determinado dia, fica diferente? Ou é diferente por ser a tal atividade missionária, ou então na minha própria família, como já é normal, Claro. eu ter isso por princípio, ter essa alegria da partilha. Olha, descobri este versículo esta manhã na minha meditação pessoal, ou fizemos o culto em família. Infelizmente, é uma realidade que cada vez vai sendo menos vivida, não é? frequente.
O que é que eu partilho com o meu esposo? O que é que eu partilho com a minha esposa? O que é que eu partilho com os meus filhos? Qual é a experiência de vida que eu vou entregando aos meus parentes, aos meus queridos, na manhã antes de eu sair ou à noite quando eu chego a casa? E creio que é isto, Jorge, viver a missão na família, no fundo é não nos separarmos do fundo do que é o objetivo da nossa vida, que é um dia estarmos com o Senhor e já nesta vida irmos experimentando essa vivência diária. Até porque aqueles que vivem connosco no nosso lar não nos podem ver numa dupla personalidade, digamos assim, ou seja, na igreja somos missionários e depois em casa não representamos nada, não fazemos rigorosamente nada por isso. E sabes que às vezes nós colocamos o ser missionário, se calhar, como dizíamos no início da conversa, no tal número de livros e de revistas que nós distribuímos, ou mesmo no coro que saímos para cantar, e esquecemos que a forma, por exemplo, rude ou ríspida que eu possa estar a falar com o meu cônjuge, ou com os meus filhos, ou então o desinteresse que eu demonstro para com a minha vizinhança, por exemplo, é completamente incoerente à tal postura que eu estive ali excelente no tal dia de sábado ou na tal saída. E quando tu falas na vizinhança, nós somos, digamos, um exemplo, ou pelo menos quem sabe que nós somos cristãos. Estão sempre com o olho em cima de nós, podemos dizer assim. E às vezes sem nos apercebermos. E sabes que esta realidade da incoerência entre aquilo que nós realmente somos ou aquilo que nós eventualmente fazemos, sobretudo os filhos, têm plena consciência do quão genuínos somos ou não. E não é a primeira vez que até no nosso trabalho pastoral nós vamos encontrando situações em que filhos se lamentam que o pai ou a mãe, com esta ou aquela atividade dentro da igreja, com este ou aquele empenho extraordinários na igreja, com uma dedicação extraordinária, um espírito de serviço excelente. Quando saem da igreja. Mas que nas suas casas, às vezes há situações gravíssimas, constrangedoras, marcantes no sentido negativo, porque parece que somos duas pessoas completamente diferentes. Entre aqueles que somos para a igreja, ou até mesmo os outros que nós não conhecemos e que fazemos muita atenção como estamos, como somos, como falamos, enquanto que no nosso lar, que deveria de ser o nosso primeiro campo missionário, é a nossa primeira realidade, muitas vezes não é essa a realidade que nós vivemos. É bom que também os nossos irmãos e aqueles que nos estão a ver hoje pensem que nós não estamos aqui a criar nenhuma situação negativa ou a querer eliminar todo o trabalho que a Igreja faz no âmbito missionário. O que nós queremos é pôr um ponto de ordem, digamos assim. O que é prioritário na vida de um cristão? E tu começaste por salientar e muito bem a passagem que Ellen White sublinha, em que diz claramente para Deus o missionário começa no lar. Então, nós podemos dizer que não são propriamente os eventos na Igreja que podem, de alguma forma, fazer-nos a nós verdadeiros missionários. Mas antes, o cuidarmos da nossa família. Eu, se calhar, ia referir também um versículo bíblico e vai ao encontro daquilo que tu estás a refletir e que estamos a falar. No Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Senhor, em determinada altura, diz assim: vós sois a luz do mundo. É? E depois ele diz: não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Repara, neste contexto do que nós estamos a conversar, se tu verdadeiramente tens o teu relacionamento diário com Deus genuíno, e é uma busca sincera que tu fazes do Senhor a cada dia, é inevitável que essa luz que tu recebeste de manhã e que esse relacionamento que tiveste com Cristo não vá transparecer ao longo do teu dia. Estejas tu dentro da tua casa, estejas tu no teu trabalho, estejas tu na igreja. Ou seja, quando há pouco tu dizias e muito bem, não estamos aqui para descurar a importância do trabalho missionário e todas as outras formas de irmos para a missão, mas se este relacionamento com o Senhor é a prioridade na nossa vida, tanto a nível individual como a nível da família... Porque é aí que vamos buscar a luz, inevitavelmente não é? Nós estaremos até nas tais missões, todas as restantes, porque temos gozo, temos prazer, e é já o nosso estilo de vida na nossa própria casa. Ou seja, não é um esforço, não é uma imposição que a Igreja faz, ou que o diretor do Ministério Pessoal diz: agora temos que ir. E às vezes até vamos, mas não vamos voluntariamente, não é? E de coração. Portanto, e de coração. O relacionar-se com Deus diariamente, o encontrar Deus na família, conversarmos com os nossos filhos, de parte a parte o casal, fazer de Deus a pessoa principal na família,
inevitavelmente tudo o resto virá, claro, referente a qualquer tipo de missão. Claro. Portanto, é inevitável. Sabes, eu estou-me a lembrar daquele exemplo, daquela passagem de que Jesus encontra, ou o jovem rico vem ter com Jesus para se encontrar com Jesus, e Jesus diz-lhe, só te falta uma coisa. E eu acho que para nós, cristãos adventistas, só nos falta uma coisa. E eu gostava de ver contigo, de tentarmos descobrir, se pudermos descobrir, porque eu acho que se calhar toda a gente já sabe, não é? Porque a teoria nós conhecemos-la muito bem. Eu costumo muitas vezes dizer, quando estou na igreja, que nós sabemos muitas passagens bíblicas, nós sabemos onde é que elas estão, mas falta-nos uma coisa, que é viver isso na prática, não é? Então, aquilo que eu te queria, de alguma forma, perguntar é porquê é que há tanta falta de espírito missionário na igreja? Sabes, Jorge, já agora permite-me, e há outra citação também do Espírito de Profecia que eu acho interessante e, no fundo, responde a essa pergunta que tu dizes. Não é minha resposta, é a resposta de Deus. Diz assim, então porquê é que há tanta falta de espírito missionário na nossa igreja? Ela pergunta. Diz, é por haver negligência na piedade doméstica. E eu fui ao dicionário então vamos tentar desenvolver e ver o que é que está por trás desta frase. Porque há falta de piedade doméstica. E eu fui ver a definição da palavra piedade e diz prática das leis religiosas. Ou seja, se possivelmente não há espírito missionário nas nossas igrejas, porque infelizmente a prática da vida religiosa na nossa própria família também não existe. Claro. Nós possivelmente temos momentos, temos eventos, temos acontecimentos que nos ligam à religião. Claro. E o problema vem quando nós estamos na igreja vivendo a religião, não o relacionamento com o Senhor. Aí estás a tocar num aspecto extremamente importante, é que podemos estar a viver a religião e não o cristianismo, sem dúvida. Não a vivência com Jesus, não é? E possivelmente, se calhar, é isso que no teu dia-a-dia, inclusive na tua própria família, custa-te aplicar alguns princípios bíblicos, porque se calhar estás a aplicar por ser religião. Pois, é mais fácil aplicar a religião, não é? Exatamente, e não ser o tal resultado do meu relacionamento com o Senhor. Claro. Então repara, quando o Senhor nos faz pensar através da sua serva que cada vez mais vai sendo inexistente o espírito missionário na igreja, e tu vês isto, e nós vemos isto, e a própria igreja reconhece isso. Quando há um apelo para qualquer coisa de trabalho missionário na igreja, há uma certa resistência. Há um número muito limitado de pessoas que realmente estão ali. Parece que são sempre os mesmos, dizemos nós, aquele irmãozinho, aquela irmã, pronto, um ou outro jovem. Mas quando a serva do Senhor diz porque falta a piedade doméstica, a questão que nós colocamos esta noite é: será que verdadeiramente nós estamos a viver os princípios que o Senhor deseja e anseia para a nossa vida, para a nossa família, já exatamente nessa célula, claro, que é exatamente a nossa casa? Mas há uma coisa que eu e tu e toda a igreja não pode esquecer. É que aquilo que nós somos, em parte, representa aquilo que nós vivemos e que nós queremos. Podemos tentar não dar uma ideia de que somos religiosos, mas mais dia menos dia, aquele que convive connosco chega a essa conclusão. E o mais grave é que nós estamos a falar da família e os primeiros a chegar a essa conclusão são aqueles que vivem entre portas connosco, não é? Porque para os outros é fácil nós aparentarmos aquilo que nós não somos. Mas para os nossos é difícil não ser o que nós somos. Exatamente. Ou seja, tu tens muita dificuldade de não transparecer aquilo que tu és verdadeiramente no seio da tua família. Claro. E muitas vezes, se calhar, tens vivido isso na tua vida, eu infelizmente tenho vivido na minha e os nossos irmãos, possivelmente na deles também, é que às vezes temos muita atenção, muito cuidado para com os outros, a forma como nós falamos, as ações que nós temos em relação a eles. Mas no seio da nossa família, com facilidade perdemos a paciência, com facilidade somos ríspidos, com facilidade nós não somos atenciosos. E é triste, pelo menos a mim faz-me sentir muito triste. Porque é que... Isso faz lembrar aquela experiência de Ezequiel com os ossos secos, sem não dúvida, é? Sem dúvida. E repara, Jorge, se nós estamos a viver os princípios de missão ou princípios religiosos apenas e só por isso, nós somos os tais ossos secos da profecia de Ezequiel. Exatamente. Ou seja, sem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus nos faz ser aquilo que nós temos que ser em qualquer lugar, seja dentro de casa, seja fora dela. E, portanto, a chamada de atenção esta noite e, no fundo, o que desejamos refletir é se, primeiro, pensarmos, estamos nós a ser incoerentes na nossa vida. Claro. Incoerentes com a nossa família. Com a nossa também, família, em relação à nossa igreja, em relação àquilo que nós dizemos acreditar. Será que Deus está a ter margem
para realmente entrar na minha vida pessoal, não é? Claro. Como família, para já na nossa família vivermos os princípios de missão, o sermos missionários em todos os aspectos da vida familiar, que depois, de forma natural, vai luzir na nossa igreja, na nossa vizinhança, em qualquer lugar onde nós estivermos. A conversa está excelente e tínhamos muito, mas muito mais para dizer sobre as famílias, mas o nosso tempo também está a chegar ao fim. De qualquer forma, Milu, eu quero apenas colocar mais esta questão. Ainda temos tempo. De alguma forma, o Senhor Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, ainda nos dá um tempo para fazermos, eu diria, marcha atrás e colocarmos a nossa família, nós próprios e os nossos lares no trilho certo para a eternidade. Eu gostava de fazer um apelo às famílias que esta noite estão a acompanhar-nos. E sei que nem sempre a vida é fácil e realmente as circunstâncias de vida, a própria forma como a sociedade se impõe, deixa muito aquém aquilo que deveria de ser a nossa prioridade, que era a nossa família. Então esta noite eu gostava muito que cada marido, cada esposa, os filhos que fazem parte dessa família, ou os avós, ou os restantes familiares, pedisse ao Senhor esta noite para restaurar nas suas vidas, restaurar na sua mente a maior de todas as prioridades, que são as nossas famílias. Porque acreditem, quando Jesus vier, independentemente da casa que eu possa ter, do carro, do diploma, da viagem, de todas as histórias que eu possa ter na minha vida, a mais importante que o Senhor me vai perguntar nem é tanto quantas vezes foste à igreja, quantas vezes pregastes, quantas vezes distribuíste o livro missionário. Mais importante, e nós sabemos isso pela Sagrada Escritura, o Senhor vai perguntar onde está a tua família. E, queridos irmãos, estamos na altura, como dizia o pastor Jorge, ainda de levar as nossas famílias aos pés do Senhor. E que Deus nos dê a coragem, nos dê a graça de realmente colocarmos à parte muitas coisas que até podem ser importantes, mas não são as necessárias e as mais importantes, porque a única coisa que vamos levar para a eternidade são as pessoas. Não são as coisas, são as pessoas. Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe cada família e que o Espírito de Deus nos torne fortes para vivermos a missão na nossa família. Amém. Milu, muito obrigado por ter estado connosco, por termos partilhado estes momentos com a Igreja, Obrigada, por termos refletido nas coisas que Deus deseja que reflitamos e que, acima de tudo, tenhamos a coragem de colocar em prática na nossa vida. Eu, particularmente, desejo-te muito sucesso para este novo ano no teu departamento, Amém. nas áreas em que tens a tua responsabilidade e que o Senhor também possa abençoar grandemente a tua família. Amém. Obrigada. Fique com esta certeza. A nossa obra para Cristo deve começar com a família, no lar. Não existe campo missionário mais importante que esse.
A missão não é apenas uma parte da vida daquele que segue Jesus. A missão é a vida total do cristão. Não deixe que a luz de Jesus diminua de intensidade na sua vida e no seu lar. Procure antes que a sua família viva a missão de ser, em toda a parte, uma luz brilhante. Fechamos mais esta conversa com a certeza de que Deus continuará a proporcionar a todos os que desejam ser reavivados na missão bênçãos e mais bênçãos. E eu espero que você esteja ricamente abençoado e seja ricamente abençoado. Amanhã, neste mesmo horário, às 20 horas, voltaremos aqui à TV Adventista para mais uma conversa que terá como convidado o pastor José Lagoa para nos falar do louvor e da comunicação na missão. Tenha então uma boa noite. Voltaremos à sua presença amanhã.